Triângulo. Elementos de um triângulo. O triângulo ao lado pode ser caracterizado por esse símbolo aqui de um triângulo e os pontos do vértice dele, A, B, C. Nele temos o lado oposto ao ângulo A, que é o lado BC. Então aqui esse ângulo A e o lado oposto é o lado BC. O lado oposto ao ângulo B. O ângulo B é esse ângulo aqui. O lado oposto a ele é esse lado AC. E o ângulo C. O ângulo C vai ter um lado oposto, que é esse segmento de reta aqui, AB. Quais são os vértices desse triângulo? Aqui o ponto C, o ponto A e o ponto B. Os lados são os segmentos de reta AB, BC e AC. Quais são os ângulos internos desse triângulo? Aqui nós temos o ângulo A, nós temos o ângulo B, nós temos o ângulo C, que são os ângulos internos. Agora, os ângulos externos desse triângulo. Nós temos aqui esse ângulo A, nós temos aqui esse ângulo B e nós temos aqui esse ângulo C. Classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, por exemplo, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados com medidas iguais. Então, geralmente, nós vamos ter um símbolo assim, um traço para cada lado, indicando que se cada um dos lados tem um traço, é porque as medidas são iguais. Triângulo isósceles. No triângulo isósceles, eu vou ter 2 lados com medidas iguais. Então, eu vou ter um traço ou 2 traços em cada um desses lados que tem medidas iguais. Para diferenciar o outro lado, eu vou ter uma marcação diferente. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno possui 3 lados com medidas diferentes. Então, vai estar indicado, por exemplo, assim, um traço aqui, 2 traços aqui, 3 traços aqui. Isso indica que as medidas dos lados são diferentes. Agora, eu posso classificar os triângulos quanto aos ângulos internos deles. Então, por exemplo, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui os 3 ângulos com medidas menores do que 90 graus. Então aqui, esse outro ângulo e esse outro ângulo, todos eles têm medidas menores do que 90 graus. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Então aqui o ângulo reto de 90 graus e 2 ângulos agudos. Por fim, um triângulo chamado obtusângulo é o triângulo que possui 2 ângulos internos agudos e um ângulo interno obtuso. Então, esse ângulo aqui é o ângulo obtuso, porque tem uma medida maior do que 90 graus. E os outros ângulos dele são ângulos menores do que 90 graus, que têm medidas menores do que 90 graus. São ângulos agudos. Condição de existência de um triângulo. Qual que é a condição de existência de um triângulo? Em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas de comprimento dos outros 2 lados. Então, por exemplo, o lado A, a medida do lado A tem que ser menor do que as medidas somadas do lado B e do lado C. A medida do lado B tem que ser uma medida menor do que a soma das medidas do lado A e C. E, por fim, a medida do ângulo C tem que ser menor do que a soma das medidas dos lados A e B. Por exemplo, vamos supor que esse lado aqui tenha um valor 4, o lado B, e esse lado A tenha um valor 6. Portanto, B mais A vai ser igual a 10. Pelas condições de existência, nós estamos vendo aqui que o lado C não pode ser, por exemplo, tamanho 11. Por quê? Porque aqui eu teria 11 menor do que 10.